Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao canal Mobility São Brasil para mais um vídeo aqui comigo, o Wellington Assis, arquiteto de soluções na Cisco, CC Wireless, CWNE. E hoje eu estou aqui para falar sobre Clean Air, identificação, classificação e mitigação de interferências. Então, se você não usa essa funcionalidade hoje no seu ambiente, você aqui vai entender a importância e vai habilitá-la ela. Ou se já habilitou, já está usufruindo desse recurso bem importante para você. E para quem não se inscreveu no canal, inscreva-se, é muito importante para mim. Dê o like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque o conteúdo que eu trago aqui é justamente para compartilhar o conhecimento com a comunidade Wi-Fi Brasil e fazer com que o pessoal tenha cada vez mais interesse nessa tecnologia que é impressionante, é resiliente e cada vez mais tem sido adotada globalmente. Tá legal? Então vamos aos detalhes aí do Clean Air. Bom, pessoal, seguindo a nossa agenda aqui, funcionalidades avançadas da controladora 9800, né? A gente tem muitos outros vídeos para fazer ainda, mas eu ainda quero terminar as funcionalidades avançadas e depois fazer o restante dos vídeos, tá legal? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Clean Air, identificação e mitigação de interferências, né? A importância dele e o entendimento. Antes de eu começar o vídeo, pessoal, eu quero dar um overview do Clean Air. Então, o Clean Air, além de identificar e mitigar interferências, o que seria identificar? É você poder classificar. É você poder, essa interferência é um micro-ondas, essa interferência é uma câmera, essa interferência é Bluetooth. E medir o impacto efetivo daquela interferência. Para você tomar uma ação de RF. Pô, Aito, como assim tomar uma ação de RF? Vocês lembram que eu expliquei o RRM para vocês? O RRM ele é o algoritmo que roda ali, dependendo do tempo do dia, 4, 6 horas, 10 minutos por padrão. Só que o Clean Air, a ideia do Clean Air é você identificar essa interferência e tomar uma ação proativa, por exemplo. Imagina que, por exemplo, o algoritmo ele executa a cada 6 horas. Só que dentro dessas 6 horas você teve uma interferência muito significativa. E você vai esperar aquele algoritmo ser executado? Não. O que você vai fazer? O Clean Air ele tem a função de identificar, classificar e poder tomar uma ação de forma instantânea, ou seja, sobrepor o tempo do algoritmo de RRM que eu expliquei anteriormente. Então ele é bem importante, porque além de classificar, mitigar, ele toma uma ação proativa para evitar problemas na sua infraestrutura. Olha que interessante. Bom, dada essa introdução, agora eu vou explicar um pouco mais do funcionamento e alguns comparativos de mercado também. Bom, pessoal, aqui a gente tem dois exemplos, tá? A visibilidade de espectro, né, do padrão de mercado. Então, imagina, por exemplo, que no padrão de mercado o pessoal vai te entregar essa análise de espectro aqui. Tá, mas o que eu faço com isso? Não sei analisar isso. Me entregue mais informações. Quando você vai para a estrutura do Clean Air, a ideia é o quê? Você tem um chipset dedicado que ele vai fazer essa análise. Então ele vai justamente poder mostrar para ti, olha, isso aqui é um micro-ondas, isso aqui é um Bluetooth, e medir o impacto daquela interferência. Se de fato está impactando significativamente, você tem que tomar uma decisão proativa ou não. Aquela interferência ela não está gerando um impacto tão significativo assim para eu tomar uma ação. Tá legal? Agora imagina você, ferramentas de mercado ou APs de mercado, que não são Cisco, por exemplo. Você ter essa visibilidade aqui. Tá legal, o que você vai fazer com isso? Basicamente nada. Então você espera que tenha uma inteligência para classificação e mitigação dessas interferências. Tá, Wellington, mas mitigação de tal forma. Como eu falei, mudar o canal proativamente, identificar a interferência, medir, ter históricos do impacto daquela interferência e tomar uma ação proativa. Isso é muito importante. Legal? Quando você faz uma análise espectro, então leia aqui, o Clean Air ele vai ter essa função de forma proativa, como eu falei para vocês. Porém, você imagina que você é um usuário mais deep dive, você está ali estudando, você quer entender como é que está aquele comportamento, você também pode executar uma análise espectro. Então imagina que a ideia do Clean Air é ele ser proativo, ele identificar e tomar ações. Porém, se você quiser rodar uma análise espectro ali dentro da plataforma, você pode usar o DNA Center. Você pode usar o próprio dashboard da Meraki para você rodar essa análise. Lembre-se que não somente o DNA Center, junto com a controladora, tem essa função. Mas o dashboard da Meraki também tem essa capacidade de você executar uma análise espectro direto pelo dashboard. Imagine que as plataformas elas trabalham de forma a ter essa inteligência de não somente analisar o espectro, mas classificar e tomar decisões com base naquele dado.
o que é muito importante para você na sua infraestrutura. Tá, Wellington, mas eu lembro que o Clean Air ele existe desde 2012, 2011, que a Cisco fala disso. Exatamente, pessoal. Mas lembre-se que se você, por exemplo, tem um access point com essa capacidade e você não tem habilitado, eu vou mostrar para vocês como é que você habilita. Porque às vezes, por exemplo, no seu projeto, você comprou um access point, você tem essa capacidade e você não está utilizando por uma pequena ou não configuração que você deveria efetuar na sua controladora wireless. Tá legal? Só que, se a gente lembrar do Clean Air, ele foi evoluindo ao longo dos anos. E hoje a gente tem, por exemplo, o Clean Air Pro, que é justamente você conseguir trazer toda essa excelência para a frequência de 6 GHz também. Tá, Wellington, mas em 6 GHz a gente sabe que é uma frequência nova, não tem muita interferência, não tem muito impacto. Mas, pessoal, algum dia lá para frente ela vai começar a ser uma frequência que vai ser mais utilizada. Então, imagine que a Cisco já, além de no seu terceiro rádio dos APs Wi-Fi 6E, preocupar-se com a frequência de 2.4 e 5, também se preocupou com a frequência de 6 GB. Tá legal? E aí vem a pergunta, né? O Cisco Clean Air Pro, ele ainda é Clean Air? Sim, pessoal, porque eu consigo identificar classificar as interferências não Wi-Fi, seja em 2.4, seja em 5 ou até em 6 GHz agora. Eu consigo definir a métrica da gravidade da interferência, como eu falei para vocês. Legal, identifiquei que é um micro-ondas, identifiquei que é um Bluetooth. Qual que é o impacto dessa interferência? Será que eu tenho que tomar uma ação de fato para trocar esse canal? Buscar um canal que esteja melhor? Sobrepondo o meu algoritmo de RRM, trazendo essa inteligência de forma proativa? Além disso, a gente tem uma classificação dentro do Clean Air que é a qualidade do ar. O que seria a qualidade do ar? Então imagine que, por exemplo, os APs eles têm uma classificação de 0 a 100. Então, se eu gerar uma interferência muito significativa, aquela classificação ela vai descer. O que vai acontecer? Opa, a classificação desceu, eu tenho um trigger para eu trocar de canal proativamente. Porque aquelas interferências, de fato, elas estão gerando um impacto significativo. Seja um micro-ondas, seja um equipamento, um jammer, por exemplo, e outros elementos. E mesclar, correlacionar esse dado com os APs vizinhos. Então, por exemplo, imagine que eu vou ter Clean Air nos meus APs. Esses APs eles vão estar ali constantemente avaliando a qualidade do RF do ambiente, avaliando essas interferências, e eu consigo classificá-las em vários APs, medir o impacto e tomar ações com base nisso. Legal? E aí é onde entra o tracking no AP ou na WLC, né? Então a gente consegue identificar até 64 tipos de interferência por access points, pessoal. E várias condições, né? Como eu falei, a gente consegue usar essas condições para tomar as ações. Mesclar condições, adicionar condições, você pode ir lá customizar isso também, por exemplo. E como é que eu mesclo isso? Por exemplo, quando a interferência ela tem uma característica um pouco diferente, eu diria. Por exemplo, você vai ter vários tipos de interferências. Você pode ter uma interferência que ela é uma interferência estreita, ou seja, ela é pontual ali. Não vai pegar a largura de 20 MHz do canal, mas ela vai pegar 1 MHz somente. Por exemplo, qual que é o impacto efetivo? Ou um jammer, por exemplo, que ele vai pegar ali todo o canal, ou ele vai ficar o tempo todo poluindo aquela infraestrutura. Isso são interferências na camada física. Então imagine que, por exemplo, esses elementos aqui, eles não falam 802.11, por exemplo. Eles são elementos que estão ali na frequência, estão poluindo, estão gerando interferência efetiva naquela frequência, mas não estão falando 802.11, por exemplo. Isso é muito comum em ataques na camada 1, que a gente fala. Quando ocorrem ataques na camada 1, essa característica, gerar um volume de interferência, né, naquela frequência que os access points estão trabalhando, por exemplo. E aqui eu consigo classificar, ter um track no access point, na controladora, no DNA Center, por exemplo, e justamente poder tomar ações com base nisso. Tá legal? Seguindo aqui, a gente também consegue isolar esse tipo de classificação, conforme eu falei para você. Como é que ele faz isso? É justamente você recebendo esses sinais, né? Os sinais interessantes, né? Comparando com Wi-Fi, comparando com ruído, comparando com aquele tráfego gerado e você poder classificar que de fato é um micro-ondas. E como é que você classifica isso?
com base na duração do pulso, no intervalo de repetição, largura, estatísticas da lacuna de sinal, variações de largura, densidade e potência do pulso. Então eu consigo justamente fazer esse filtro nesse recurso, nesse rádio dedicado, para trazer esse recurso no meu dia a dia, na minha implementação. Tá bom? Aqui é um exemplo mais detalhado, né? E além disso, pessoal, a gente tem a classificação por Martini Learning, né? Então, por exemplo, a gente consegue até otimizar o nosso algoritmo dia a dia. Tá, Wellington, como é que seria isso? É justamente você conseguir treinar a sua infraestrutura, identificar o padrão da sua infraestrutura baseado no Machine Learning ou inteligência artificial, por exemplo. Então eu consigo agregar conjuntos de dados, seja cabeados ou over the air, misturados ou não com Wi-Fi, classificar e receber milhares de amostras de dispositivos, de access points, por exemplo, de rádios dedicados para isso. E coletando esses dados, eu consigo, por exemplo, até salvar esses dados e fazer uma análise de espectro posteriormente, se eu quiser, por exemplo. E além disso, eu usar o DNA Center e a controladora ao meu favor, trazendo desse tomada de decisão com Machine Learning, por exemplo, para eu poder ali perfilar como é que é o funcionamento da minha infraestrutura Wi-Fi e tomar decisões com base nisso, por exemplo. Legal? Tá, Wellington, mas entendi a importância do Cleanair, entendi que ele vai classificar as interferências, mitigar as interferências no intuito de classificar, entender o impacto e poder tomar ações com base nisso, e que ele vai mostrar o air quality, ou seja, ele vai mostrar de 0 a 100 como é que está a saúde da minha infra em relação à parte da qualidade do ar, né, que a gente diz. Mas como é que eu habilito essa funcionalidade? Como é que eu consigo reportar essas interferências? Então aqui a gente tem uns recursos, tá, pessoal? Como é que você faz essa configuração? Então você vai lá em Configuration, né? Cleanair in General. Clica na banda de 5 GHz, clica em General. E aqui você vai ter, aqui onde você habilita o Cleanair, onde habilita o espectro Intelligence para os equipamentos de menor capacidade, como o 9105 e o 9115. Tá legal? Reporta interferências. Persistent Device Propagation. Por exemplo, você tem um micro-ondas que ele é ligado de tempos em tempos. Persistent Device Propagation ele vai gerar um histórico. Então, por exemplo, ao invés de ele tomar aquela ação em tempo real, ele vai armazenar um histórico ali dos últimos 7 dias. Para quê? Para ele, eu sei que aqui sempre tem esse micro-ondas que ele fica persistentemente trabalhando aqui. Ou essa outra interferência que fica persistentemente nesse canal. Então eu tenho que, por exemplo, evitar esse canal. Tenho que trabalhar em outros canais porque eu sei que é algo recorrente, com base no meu histórico. Se aquilo não acontecer, por exemplo, nos últimos 7 dias, ou nos últimos dias, eu posso retomar aquele canal, porque eu não vou ter uma interferência persistente ali dentro do meu ambiente. Tá legal? E aqui eu consigo classificar os tipos de interferências que eu quero detectar e as interferências que eu vou reportar, que basicamente são as que eu estou classificando aqui como que eu estou detectando, e o Trap Configuration é a que eu vou mandar, por exemplo. Legal? E aqui eu estou mostrando 5 GHz, em 2.4 basicamente você faz o mesmo. Trap Configuration. Trap Configuration é onde eu habilito o Air Quality. O Air Quality é que eu falei, de 0 a 100. Como é que está a saúde do meu ar ali em relação às interferências, em relação ao impacto significativo, ou interferências não Wi-Fi, por exemplo, que estão acontecendo no meu ambiente, interferências que não sejam de Wi-Fi. Quando eu vou gerar um alarme? Vou gerar um alarme numa questão de segurança, por exemplo? E quais interferências eu quero gerar uma trap, por exemplo? Note, pessoal, que além da interferência que a gente tem naturalmente na rede Wi-Fi, interferência 802.11, por exemplo, que gera o Channel Utilization, que gera interferência entre os próprios access points, por exemplo, em relação ao volume de tráfego 802.11, por exemplo, eu tenho a interferência de outros elementos que podem gerar ou não um impacto significativo na minha infraestrutura para que eu tome algumas ações, por exemplo. Legal? Tá, Wellington, mas você comentou em relação à parte de sobreposição, né? Que o Cleanair ele vai tomar ações de forma proativa. Qual que seria essa opção? Seria justamente essa aqui, ó, Event Driven RRM.
Quando eu não tenho essa opção habilitada, o que acontece? O cleaner está ali trabalhando, pô, tem uma interferência aqui, cara. Nossa, tem um micro-ondas aqui, eu tenho uma interferência aqui, um jammer que está rodando, que está impactando significativamente aqui a minha infraestrutura. Só que, cara, eu não tenho o Event Driven habilitado, então não posso tomar nenhuma ação, só tenho que reportar. Então ele reporta que a saúde está ruim, mas ele não toma nenhuma ação. E qual que é a ideia do Event Driven RM? É justamente você sobrepor esse intervalo aqui. Então lembrando que esse intervalo aqui, normalmente o recomendado é de 4 a 6 horas, como eu falei no último vídeo meu sobre RRM. Além disso, a Avoid Persistence no Wi-Fi Interferência é também uma funcionalidade para quê? Para ele criar aquele histórico que eu comentei de micro-ondas de classificação. E aqui no Event Driven RRM é o que eu falei, você utilizar o Cleanair para identificar, medir o impacto e tomar uma ação com base nisso. Então, se você não tem esse recurso habilitado, quer dizer que somente ele vai classificar, mostrar que ficou ruim, mas não vai tomar nenhuma ação. Por isso que o Event Driven RRM é importante ser habilitado para que você proativamente ali tome as ações com base no Cleanair, com base no que o Cleanair está trazendo de informação e com base no impacto, tendo uma ação mais proativa. Legal? Então acho que é isso, pessoal. Sobre o Cleanair, acho que basicamente é isso, para vocês entenderem um pouco sobre o funcionamento do Cleanair, como habilitar dentro da controladora 9800. E no próximo vídeo eu vou falar aí sobre AI Enhanced RRM. Então, a importância da inteligência artificial na gestão, configuração e visibilidade do RF. Então, por exemplo, eu vou mostrar como utilizar o Catalyst Center ou DNA Center para ele ser o responsável sobre a tomada de decisão de RF, trazer todo o histórico de inteligência artificial, todo o histórico de funcionamento da sua infraestrutura Wi-Fi, ter um mapeamento da sua infraestrutura Wi-Fi, para que o DNA Center, com base em inteligência artificial, com base no seu histórico dos últimos 14 dias, tome ações de forma proativa. Isso é uma feature bem importante que você pode usar no seu ambiente e trazer toda essa inteligência utilizando a inteligência artificial, né, dentro do seu ambiente para tomada de gestão, configuração e visibilidade do RF. É legal? Então, novamente, tá legal, né? Mas e você? Já se inscreveu no canal e deu like? Já compartilhou com seus amigos? Já comentou para que eu tenha o seu feedback? Então dê o like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal, porque isso é muito importante para mim, para poder continuar aqui desenvolvendo os vídeos para a nossa comunidade aí Cisco no Brasil. E mais uma vez, pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, por ter estado acompanhando aqui o canal Mobility Som Brasil, e valeu, um abraço, tchau, tchau.